Boa tarde, queridos amigos. Espero que estejam todos bem por casa e que estejam a gostar destas nossas sessões de Encantar com História. Nós, aqui na biblioteca, fazemos tudo para que vocês tenham este contacto com o livro e com a leitura e que se apaixonem pelas histórias, porque isso é muito, muito importante, como já vos tenho vindo a dizer. Para hoje, trago-vos duas histórias que falam de tamanhos, o grande e o pequeno. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá escutar com muita atenção. A primeira história é o Grão de Milho. Quem escreveu foi Olala Gonzalez e quem ilustrou foi Mark Tiger. Vamos ouvir a história. Era uma vez uma família que tinha um filho muito pequenino. Tão pequenino como um grão. E por isso lhe chamaram Grão de Milho. Um dia, quando a mãe estava a fazer o almoço, viu que não tinha açafrão. Oh, que chatice! Estou a fazer aqui o almoço e preciso do açafrão. E agora como é que vou fazer? E o Grão de Milho, que era muito corajoso e muito prestável, disse logo: Mãe, eu vou comprar o açafrão. Deixa-me ir, por favor, confia em mim. Mas a mãe preocupava-se muito em deixá-lo sair sozinho, porque ele era muito pequenino e alguém o podia pisar. Mas ele insistiu: Oh mãe, por favor, deixa-me lá ir, eu vou ter cuidado, deixa-me ir. E a mãe lá se deu: Pronto, está bem. Mas olha, se calhar é melhor ires a cantar, porque talvez assim te vejam e ninguém te pise. E o Grão de Milho assim fez. A mãe deu-lhe a moeda para comprar o açafrão e lá foi ele a cantar. Pachim, pacham, pachum, vejam lá para onde estão a olhar. Pachim, pacham, pachum, para o Grão de Milho não pisar. Pachim, pacham, pachum, vejam lá para onde estão a olhar. Pachim, pacham, pachum, para o Grão de Milho não pisar. E quando chegou à mercearia, aproximou-se do balcão e disse assim: Senhor merceeiro, se faz favor, dá-me um bocadinho de açafrão. Mas o merceeiro nem sequer o ouviu. Então, Grão de Milho repetiu um bocadinho mais alto: Senhor merceeiro, se faz favor, dá-me um bocadinho de açafrão. Desta vez, o merceeiro pareceu-lhe ouvir qualquer coisa. Não estava a ver ninguém, estava a achar aquilo muito estranho. Então, Grão de Milho pôs em biquinhos de pés e gritou o mais alto que conseguiu: Senhor merceeiro, se faz favor, dê-me um bocadinho de açafrão. E o merceeiro debruçou-se sobre o balcão e respondeu-lhe: Afinal és tu, Grão de Milho. Toma lá o açafrão. Peço desculpa, mas eu não te estava mesmo nem a ver nem a ouvir. E vai com cuidado. Grão de Milho pegou no açafrão, deu a moeda ao merceeiro e saiu muito contente a cantar. Pachim, pacham, pachum, vejam lá para onde estão a olhar. Pachim, pacham, pachum, para o Grão de Milho não pisar. Quando Grão de Milho chegou a casa, deu o açafrão à mãe e os dois acabaram de fazer o almoço. Então, Grão de Milho disse à mãe: Mãe, posso levar o almoço ao pai? Ele ia ficar tão feliz por me ver e eu podia lhe dar um abraço. Posso levar o almoço? Posso. Mas o pai estava a trabalhar na floresta e a mãe achava que era muito perigoso o filho ir sozinho levar o almoço ao pai. Mas mesmo assim, Grão de Milho, que era muito corajoso e persistente, insistiu: Por favor, mãe, eu ponho o cesto aos ombros. E quando a mãe viu que ele podia com o cesto, permitiu que ele fosse levar o almoço ao pai. E assim foi. O nosso amigo Grão de Milho lá foi com o cestinho e a cantar floresta fora. Pachim, pacham, pachum, vejam lá para onde estão a olhar. Pachim, pacham, pachum, para o Grão de Milho não pisar. Mas enquanto caminhava, começou a chover. Chovia muitíssimo. Então, o Grão de Milho, para se proteger da chuva, abrigou-se debaixo de uma couve. Estava-se ali tão bem que ele acabou por adormecer profundamente. Muito perto do caminho havia um boi que tinha muita fome. Quando viu aquela couve grande e apetitosa, comeu-a. E com ela comeu também o Grão de Milho. Enquanto o pai já estava impaciente porque ninguém chegava com o almoço, decidiu voltar a casa. Quando chegou a casa, disse à mulher: Por que hoje ninguém me foi levar o almoço? Eu mandei o nosso filho, ele não apareceu. Não, ninguém apareceu, eu já estou cheia de fome. Ai meu Deus, por que é que eu fui permitir que ele fosse levar o almoço? Alguma coisa aconteceu. E muito preocupados, lá foram a chamar o Grão de Milho. Grão de Milho, onde estás, filho? Grão de Milho, onde estás? Como não o encontraram,
Foram até à floresta gritando: Grão de milho, onde estás? E ao longe ouviram uma voz que dizia: na barriga do boi que se move, onde não troveja nem chove, eu estou aqui na barriga do boi. Então os pais procuraram, até que viram um boi que parecia ter fome. Eles aproximaram-se, deram-lhe de comer, deram-lhe muitas couves para o boi comer, até que o boi tanto engoliu que com um pum, o grão de milho saiu. E todos juntos voltaram para casa a cantar: Pachim, pacham, pachum, vejam lá para onde estão a olhar. Pachim, pacham, pachum, para o grão de milho não pisar. E perlim pim pim, a nossa história chegou ao fim. Como podem ver, o nosso grão de milho era muito corajoso, mas felizmente esta história teve um final feliz e ele com um pum saiu da barriga do boi. A segunda história que vos vou contar fala sobre a maior casa do mundo. Mas antes, espero que vocês adivinhem com a canção que vou cantar de que animal trata a nossa história. Então é assim, escutem bem. O caracol estava a chorar, queria o sol para brincar. Estava a chover, não pôde sair, foi para casa e pôs-se a dormir. No outro dia, ao acordar, pôs os pauzinhos logo no ar. Foi à janela e viu o sol. Já pode ir brincar o senhor caracol. Então, já adivinharam sobre o que é a nossa segunda história? É sobre o quê? Um caracol. E chama-se A Maior Casa do Mundo. E quem escreveu foi Leo Lionni. Vamos ouvir? Alguns caracóis viviam numa suculenta couve. Movimentavam-se delicadamente à volta dela, transportando as suas casas de folha em folha, em busca de um sítio tenro para mordiscar. Um dia, um caracolinho disse ao seu pai: Pai, quando for grande, quero ter a maior casa do mundo. Disparate! Disse o pai, que por acaso também era um caracol e o mais sensato de toda aquela couve. Há tantas coisas que são melhores mais pequenas. Eu vou-te contar uma história para tu perceberes porque é que é melhor as casas não serem assim tão grandes. Presta-me atenção. E contou a seguinte história. Uma vez, um caracolinho, exatamente como tu, disse ao pai dele: Quando for grande, quero ter a maior casa do mundo. Ai, há coisas que são melhores pequenas, disse o pai. Mantém a tua casa leve e fácil de transportar e verás que é muito melhor para ti. Mas o caracolinho não deu ouvidos ao pai. E, escondido na sombra de uma grande folha de couve, torceu-se e contorceu-se para um lado e para o outro até descobrir como é que havia de fazer a sua casa crescer. E ela cresceu e cresceu e os caracóis da couve diziam: De certeza que tens a maior casa do mundo. E o caracolinho continua a torcer-se e a retorcer-se até a sua casa ficar tão grande como um melão. Mesmo muito grande. Depois, movendo-se rapidamente, moveu a cauda para a esquerda, para a direita e aprendeu a fazer crescer enormes saliências pontiagudas. Ficou com uma casa muito grande e muito bonita, a seu ver. E abrindo caminho e empurrando e desejando vivamente, estava capaz de acrescentar cores brilhantes e lindos desenhos à sua casa. Agora ele sabia que a sua era a maior e a mais bonita casa do mundo inteiro. E ele sentia-se tão feliz por ter esta casa. Um enxame de borboletas voou-lhe por cima. Olha, disse uma delas, uma catedral. Não, disse a outra, é um circo. Nunca chegaram a adivinhar o que é que estavam a ver e que aquilo era a casa de um caracol. E uma família de rãs, a caminho de uma lagoa distante, parou admirada. Nunca vi uma coisa assim. Isto é um espetáculo surpreendente. Um simples caracolinho, com uma casa que parece um bolo de aniversário. Que coisa esquisita. Um dia depois, quando já tinham comido as folhas todas e apenas sobravam uns calos nudosos, os caracóis mudaram-se para outra couve. Mas o caracolinho, coitado, não se conseguiu mexer. A sua casa estava demasiado pesada.
ficou para trás e, sem nada para comer, foi-se esvanecendo lentamente. Nada restou, a não ser a casca. Mas também ela, pouco a pouco, se desmoronou, até não restar nada de todo. E foi este o final da história. O caracolinho estava quase a chorar ao ouvir a história que o pai lhe estava a contar. E lembrou-se da sua própria casa. Vou manter lá assim pequena, pai. E quando for grande, vou para onde me apetecer. E assim, um dia claro e radioso, saiu para ver o mundo o nosso amigo caracol. Algumas folhas agitaram-se levemente com a brisa e outras tombaram pesadamente no chão. Onde a terra negra rompera, reluziam cristais com o sol matinal. Havia cogumelos e bolinhas e altos talos de onde pequenas flores pareciam acenar. Havia uma pinha deitada numa rendilhada penumbra de fetos e seixos no ninho de areia, macios e redondos como os ovos da rola. Musgo preso às pedras e agarrado às árvores. Os botões delicados estavam perfumados e frescos com o orvalho da manhã. E o caracolinho sentia-se muito, muito feliz. E perlim-pim-pim, a nossa história chegou ao fim. Ele percebeu que não era ter a maior casa que importava, era ser exatamente como era, com aquela casa pequenina onde se podia movimentar por onde queria e conhecer o mundo. E estas foram as nossas 2 histórias de hoje. Para terminar, deixo-vos, como sempre, uma proposta de atividade. E hoje, já que estamos a falar em caracóis, que tal fazermos com plasticina um caracol? É muito, muito fácil. Querem ver? Agarramos numa bolinha de plasticina. Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem, segundo a vossa criatividade. E vamos moldar o corpo do caracol. Moldamos assim. O corpo do caracol. Depois, escolhemos outra cor para modelar a casca. Fazemos um rolinho. Quando tivermos assim o rolo, achatamos com o dedo, achatamos aqui o nosso rolinho e enrolamos. Para fazer a casca, como podem ver, do caracol, que vai ficar aqui. Nossa plasticina secou um bocadinho, mas como podem ver é muito, muito fácil. Depois, podem fazer as antenas com outra cor. E uns olhinhos. Como vê, é muito simples fazermos um caracol. Ficou assim um bocadinho sui generis, mas espero que tenham gostado da nossa sessão de Encantar com Histórias e destas nossas propostas. Fazemos votos que vocês leiam muito e que sejam muito felizes. Fiquem bem.